Salve, salve nação! Saudações rubro-negras! Eu tô muito feliz com essa vitória do Flamengo, muito feliz pela volta do Pedro e muito feliz também que vencemos com o gol do Pedro. Que enredo fantástico! É enredo de filme, cara! O Pedro voltou no segundo tempo e fez o gol da vitória para o Flamengo. Essa vitória tão importante que nos deu os 3 pontos para continuar lá em cima na tabela. Temos um jogo a menos que o Cruzeiro e vamos para cima. Vamos ganhar esse Campeonato Brasileiro, galera. Vídeo top! Temos aqui o linha de passe da ESPN Brasil. Vamos ver agora o que eles vão falar do nosso Mengão. Galera, deixa o like para ajudar, se inscreva no canal, seja bem-vindo e ative o sininho. Tamo juntos! Vamos lá pro vídeo aqui, simbora! Como o gol do Pedro na vitória sobre o Flamengo, do Flamengo sobre o Fluminense, 1-0, hein? É o principal destaque do programa de hoje, mas tem ainda muito do Cruzeiro, líder do Campeonato Brasileiro, com gols do Gabigol e ainda a vitória do Palmeiras no Allianz Parque em cima do Clube Atlético Mineiro, 3-2. Palmeiras 3, Hulk 2. Foi esse o resultado da partida. O Hulk fez 2 golaços de falta, que é isso, cara? E quase fez o terceiro. E a gente vai falar bastante sobre isso também. Já com entrevistas ao vivo, claro, do Felipe Luiz e do Renato Portaluppi, toda a repercussão também das entrevistas quentes no Allianz Parque, do Abel Ferreira e também do Cuca. Mariana Pereira aqui comigo, Jean Oddi, também Eugênio Leal e Jailson Vilas Boas. A gente vai fazer uma rápida pausa e... Linha de passe, então, com tudo, hein? Mariana Pereira, boa noite. Boa noite, Jean Oddi. Boa noite, Eugênio Leal. Boa noite, Jailson Vilas Boas. Vamos com a vitória rubro-negra, 1-0 em cima do Fluminense. Gol do Pedro, Jailson. Boa noite. Vamos, boa noite a todos os companheiros aqui da bancada. Boa noite ao fã de esporte. A gente já esperava, né? Tava o roteiro praticamente pronto para ser, se fosse a vitória do Flamengo, seria com o gol do Pedro, o jogo truncado. Primeiro tempo ali o Fluminense basicamente anulou toda a forma do Flamengo de jogar. O Flamengo precisava de um centroavante e ali acontece o gol. Mais centroavante do que isso, impossível. Verdade, né? O Léo Ortiz desvia no primeiro pau e o Pedro ali de carrinho completa nas costas do René. A gente vai falar muito, obviamente o Pedro vai ser o assunto do nosso programa. Mais óbvio do que isso, impossível, Bruno. Ele entra no segundo tempo, não é, Mari? Perfeito. Depois, até antes dele, o Juninho mesmo já tinha entrado, outras substituições. Mas quando ele entra, parece que estava escrito, né? E a torcida já começou a aplaudi-lo no momento em que foi chamado, a gente está vendo aí. Exatamente. E que vitória simbólica, né? Porque hoje a gente foi... de fato surpreendido com a notícia do falecimento da Preta Gil. Verdade. Que era uma torcedora rubro-negra. O Flamengo presta homenagem a ela. Cara, que perda, né, cara? Nossos sentimentos aí para a família da Preta Gil. Que esteja com Deus, né? Triste, é muito triste. E aí a conversa girava muito em torno de que o Felipe Luiz, antes de colocar o Pedro, ele chama o Juninho, né? Ele coloca outros jogadores para movimentar essa parte do ataque do Flamengo e não chama o Pedro. Então parecia de fato ali que talvez não fosse hoje a oportunidade do Pedro retornar, mas ele retorna e aí ele tem 2 ali oportunidades que a gente está mostrando na tentativa de finalização. Ele já é, de fato, ali um alvo dos companheiros, né? Quando o Flamengo acelera um pouco mais o jogo. E aí, na bola aérea, que o Flamengo é forte com os seus zagueiros, já tinha, por vezes, tentado ali esse tipo de recurso. Ele, nas costas do René, consegue pegar essa sobra e marcar um gol muito simbólico num dia que o Flamengo estava ali beirando uma das suas piores atuações ofensivas. Eu até estava conversando com o Jailson, eu fui com o pessoal do Data ali entender, né? Quando que o Flamengo apresentou esse futebol tão pobre ofensivamente? Porque até então uma única finalização no alvo, e aí depois que ele entra acontece mais uma também dele, e tinha sido justamente na derrota para o Cruzeiro. O Cruzeiro que hoje é líder do campeonato, ali o Flamengo também tinha só 6 finalizações no jogo até a entrada do Pedro, porque isso depois aumenta, mas ali o Flamengo tinha acertado o alvo 4 vezes. Cara, a lei do ex não falha, né? Olha essa imagem aqui do Pedro, galera. Eu vou trocar de tela e vou colocar bem na hora certa. Até a entrada do Pedro era uma única... Olha aqui, ó. É que eles estão com a tarja bem na frente. Ele beija o escudo do Flamengo. Histórico, né, cara? Histórico, né? Finalização no alvo. E aí ele consegue desbloquear um jogo que
estava ali, de fato, quase que fadado ao 0-0. Um outro candidato a personagem da partida era o John Kennedy, né? Que logo depois também entrou, né, Jean? Mas aí do outro lado, do lado do Fluminense, mas a noite foi do Pedro. Pois é, boa noite, Bruno, boa noite a todos. A noite foi do Pedro, acho que era um roteiro, né, desses que são até meio óbvios para o futebol. Agora, eu acho que a partir do que aconteceu, e acho que assim, para a nossa discussão aqui foi ótimo que tenha acontecido isso. Claro que o Fluminense, torcedor do Fluminense não está feliz, mas porque a gente tem assunto, né? Quer dizer, o jogo vinha sendo um jogo muito fraco, com pouquíssimas chances, né? Quase nada a se debater. Claro, a gente poderia debater por que os times não têm conseguido criar. Ou porque o Pedro não entraria, né? Se ele não tivesse entrado. Mas o que eu acho que, assim, a partir do gol saído do Pedro, existem duas narrativas possíveis. Uma é, o Filipe Luís estava errado, tá vendo? Olha lá, precisava do Pedro, como que ele não viu isso, como ele não utilizou. A outra é pensar que talvez o Pedro só esteja sendo útil, só possa ser útil hoje porque aconteceu o que aconteceu. E é bom lembrar, o Filipe Luís, quando deu a entrevista coletiva falando tudo que falou a respeito do Pedro, ele falou: eu quero ter o Pedro porque eu não consigo um outro centroavante dessa qualidade. Então, assim, entre as duas narrativas possíveis de o erro do Filipe Luís por não ter escalado o Pedro antes ou no jogo anterior ou mais minutos desde o Mundial, entre essa narrativa e a narrativa do era preciso fazer o que fez o Filipe Luís, eu vou mais para o caminho da segunda narrativa e eu acho que a gente depois pode discutir isso melhor. De que é um efeito, então, do puxão de orelhas. É isso? Você vai por esse lado também, Eugênio? Boa noite. Não exatamente boa noite. Ou o lado, então, Bruno, de que o Filipe talvez tenha exagerado da maneira como afastou e falou do Pedro. Eu acho que o Filipe passou muito do ponto no discurso dele, não em afastar. Acho que em afastar ele estava correto. Eu acho que a maneira como ele expôs o Pedro foi excessiva e não considero que tenha sido isso o fato que acabou fazendo com que o Pedro fizesse o gol da vitória hoje. Ele poderia fazer naturalmente, sem ter sido exposto a essa situação, porque ele está acostumado a fazer isso, ele sabe fazer isso, ele sempre faz quando tem a oportunidade de jogar. O meu ponto inicial aqui vai por que o Pedro chegou a essa situação no Flamengo. E por que um ponto que eu tenho batido muito nos últimos dias. Porque o futebol brasileiro hoje tem sempre privilegiado atacantes que marcam no sentido de marcar, não de fazer os gols. Que marcam a saída de bola do adversário em detrimento de outros que tecnicamente são melhores e que têm condições de fazer os gols. Que, para mim, é a função inicial e mais importante dos atacantes, fazer o gol. Eu tenho a impressão de que, a qualquer momento, técnicos começarão a escalar zagueiros de atacantes. Por quê? Para marcar a saída de bola do adversário. Hoje, o mais importante é alguém que pressione o goleiro, pressione os zagueiros adversários para marcar a saída de bola. E isso a gente vê acontecer com o Pedro no Flamengo, porque o Pedro entrou, mas antes dele entrou o Juninho, cujo principal atributo, quando da sua contratação, foi marca bem a saída de bola. O Fluminense entrou com Everaldo e Canóbio, dois jogadores que tecnicamente a gente sabe são limitados. Não, mas eles fazem a pressão na saída do adversário. Deixou para colocar o Kennedy no segundo tempo, o Soteldo, que esse aí marcar não marca mesmo, mas tecnicamente pode tirar alguma coisa da cartola, só entrou depois que o Flamengo fez o gol. E isso a gente vai ver em vários outros times. É claro que o atacante precisa ajudar na marcação, só que essa não pode ser a principal ação dele em campo. A principal ação de um atacante deve ser fazer os gols ou construir jogadas que terminem em gols. E eu acho que a lição do Pedro é essa. O Flamengo deixou o Pedro para ser o último a entrar em campo. E ele resolveu o jogo para o Flamengo. Por quê? Porque ele é um jogador que sabe fazer gol. E atacante tem que... para ganhar o jogo, você precisa fazer gol. Então, eu acho que a gente precisa... futebol... Porque o jogo era péssimo, o jogo era horroroso, em função de que as duas equipes estavam mais preocupadas em impedir o adversário de jogar do que elas próprias jogarem. E o Pedro conseguiu dar um toque de futebol, de ofensividade. Ele não só faz o gol como uma jogada antes, que é a jogada que origina o escanteio do gol, ele também... Ali já merecia sair o gol, né, cara? Naquela jogada antes, né, que ele dribla o jogador e chuta e o Fábio faz uma defesaça, né? Daí a bola vai pro escanteio e depois sai o gol. Também participa com uma finalização, coisa que o Flamengo não conseguia fazer até então. Como a Mari falou, a gente estava comentando quando eu saí para trocar de roupa.
Foi a Aí era uma finalização para cada lado no gol. 12 do segundo tempo. Eugênio, só acho que assim, não pode acho que se passar a ideia de que o Pedro deixou de jogar em várias ocasiões ou de que o Pedro ouviu o que ouviu do Filipe Luís porque ele não marca a saída de bola. Porque ele não é um cara que faz a pressão. Porque eu acho até que você abdicar desta característica, de um jogador com essa característica contra o Bayern de Munique, aí pode ser essa justificativa. Mas eu acho que tudo bem. Eu lembro muito bem o problema do Pedro é outro. E vem de tempo atrás. Sim, o Pedro tem questões comportamentais. Não à toa ele tomou um soco lá do preparador físico. Não é o primeiro técnico, exatamente. Não à toa ele não conseguiu se firmar na Itália. Dorival falou dele também. Contra a LDU, Rogério. na Libertadores, o Flamengo jogava em casa. Era um jogo em que o Flamengo precisava fazer 2 gols para ficar numa situação confortável de classificação na Libertadores. E ele não vai com o Pedro. O Pedro entra no segundo tempo. E o argumento é de que o Bruno Henrique consegue pressionar mais que o Pedro. E eu acho que isso, nesse momento, nesse recorte mais recente do Flamengo, acaba tendo como consequência um desânimo cada vez maior do Pedro, que estoura com a declaração lá, a mensagem trocada pelo Mauro César Pereira com um dirigente do Flamengo, que alguns acreditam ser o Boto, que o Pedro diz que isso fez ele ficar mais desanimado. Só que o Pedro já tinha perdido espaço no time do Flamengo. Pedro praticamente não entra em campo no Mundial de Clubes antes disso. Sim. Por quê? Porque é um jogador que não consegue pressionar, como o Filipe Luís imagina que seja importante pressionar. Mas não é só por isso. É nesse ponto que eu quero chegar. O Pedro tem um histórico de reclamações, e aí a gente fala de bastidores ou abertamente, e aí, claro, né, com exemplos muito claros e escancarados, como o soco dado pelo assistente do Sampaoli e tal, aí obviamente é um extremo, mas o que eu quero dizer é que eu acho que quando um cara como o Filipe Luís, que é um cara muito equilibrado, que é um cara muito ponderado, dá a declaração que ele dá, o menor dos motivos é o fato dele não marcar a saída de bola. Mas é a origem disso. Então, mas não pode ser. Mas é a origem. Mas não pode ser. Como foi ontem o Memphis no Corinthians. Então, mas não, eu acho que não... O Memphis sair para entrar o Guinegão, deixar ele ao lado do Romero e tirar tecnicamente o melhor jogador porque ele não pressiona. Mas o jogador aqui no Brasil ele é muito mal acostumado. E eu acho ótimo que a gente tenha exemplos de técnicos que tenham coragem de fazer isso. Eu acho também. Porque quando o Felipe ele traz na coletiva a situação do Pedro, ele se apoia muito no que ele tem de dados e análises dos números, de que ele é o último em tudo. E ele traz também as situações comportamentais, do deboche, enfim, de uma série de questões. Então, eu tô separando essas duas situações. Não, mas assim, eu acho que são 2 pontos. O Flamengo que o Pedro deixa com a lesão não é o Flamengo de hoje. Isso é um fato. Assim, o Flamengo ele teve uma vida pós-Pedro na lesão. Ele aprendeu a jogar sem o Pedro, ele aprendeu a vencer sem o Pedro, ele mudou o sistema, ele mudou o comando técnico, ele mudou a diretoria, ele passou por uma série de transformações. Quando o Pedro volta, é ele quem tem que se adaptar a tudo que está acontecendo no Flamengo. Assim, o Flamengo, claro, a ideia de contar com o Pedro, o Filipe Luís chegou a falar isso, quando o Pedro estiver bem, isso em abril. Quando o Pedro estiver bem, sim, montaremos um time pensando nele. Mas o que dá a entender é que até então ele não atingiu o nível para estar bem para o Filipe Luís montar um time em função do Pedro. Eu lembro que o Pedro, quando voltou, teve um jogo em que ele foi muito bem contra o Corinthians. Mas não pode ser pontual, né? Não, mas é que depois ele foi sendo tirado do time. Porque a gente não tá no dia a dia. Assim, a gente não tá no dia a dia. Para mim tem a diferença. Tem a diferença entre o dia a dia. Eu acho que é isso que o Eugênio está tentando falar. E eu também estou entendendo o ponto tanto do Jean quanto da Mari. Mas para mim tem a diferença entre o dia a dia, que é assim, lá, o GPS, número e tudo mais, tecnologia que mostra que no treino o Pedro não entrega o que o Filipe Luís quer. Isso daí eu entendo, eu não estou lá no dia a dia, então quem pode falar isso realmente é a tecnologia e o Filipe Luís. Mas para mim tem a questão de jogo. E aí eu entendo o ponto que o Eugênio está falando em relação à questão, o sistema de jogo do Filipe Luís. Para mim, não pode você preterir um jogador tecnicamente acima porque ele marca pior a saída de bola do adversário, sendo que ele é um atacante. Eu acho que esse é o ponto. Eu entendo a questão do GPS, entendo a questão do treinamento. Realmente, o Pedro foi o último nas questões de treinamento e tudo mais, então precisava de um chacoalhão ali do Filipe Luís, e o Filipe Luís escolheu publicamente falar, ok. Mas o perigoso para mim é essa questão no futebol hoje, né, no Flamengo, de você tirar um jogador tecnicamente melhor do que os outros na função que é de fazer gol, porque ele marca pior a saída de bola.
Mas você não pode também exigir que ele também faça mas isso? Mas ele já mudou, inclusive, depois que o Felipe Luiz, antes dessa situação aí que vazou, né, do Pedro e tudo mais, eu já conseguia ver que o Pedro estava pelo menos tentando. Mas não é do estilo de jogo dele, não é do biotipo dele. O Pedro não vai correr mais para marcar do que o Juninho. Porque o biotipo do Pedro não vai dar um tiro no lateral para depois dar um tiro no zagueiro, para depois dar um outro zagueiro. Não vai fazer, por exemplo, o que o Caio Jorge fez hoje. Porque o Caio Jorge não é o exemplo do cara que entrega os gols e essa intensidade. Mas é completamente diferente. Outra característica. Fisicamente é completamente diferente. E aí tem uma coisa que eu acho que para o Juninho a distância técnica é muito grande. A distância técnica, eu tô falando. Então, eu entendo que, se a questão toda fosse a questão da marcação da saída de bola, eu estaria plenamente de acordo. Porque, conceitualmente, eu acho que vale isso mesmo. De maneira geral, eu concordo com vocês. Eu só acho que a gente está falando do Pedro. E é preciso lembrar do histórico do Pedro. E ainda que essa postura, que acho que é o que o Eugênio está colocando, ainda que a postura do Pedro seja consequência de um desânimo porque ele tem menos espaço do que ele deveria... Evidentemente, acho que a postura que ele tem que ter para ter mais espaço do que ele deveria não é essa de ser o último em tudo no GPS. Claro. Então, o meu ponto é, talvez o Felipe Luiz falar o que ele falou seja necessário. E é claro que o gol de hoje, porque senão a gente pega essas coisas, né, pontuais, um jogo, um lance, um gol e transforma... É claro que ele entra mordido hoje. É claro. Mas a gente não pode, claro que transformar tudo em consequência. Não estou dizendo que ele fez o gol porque... Por causa disso. Não precisa estar necessariamente tudo ligado. Isso, porque ele faz gols o tempo todo. Exatamente. É muito bom centroavante. Ele faz gol o tempo todo. Agora, o que eu estou querendo dizer é que talvez, dada a situação do Pedro, o nível e o ponto em que ele chegou de, abre aspas, desânimo, fosse necessário fazer isso, que é algo que a gente não vê ser feito aqui no Brasil, porque muitos jogadores são muito mal acostumados e às vezes vão lá para fora e agem de uma maneira diferente porque sabem que não pode agir dessa maneira. Quantas vezes você já não viu o Mourinho fazendo exatamente isso? Que eu acho até o Mourinho um exagero, porque o Mourinho faz isso o tempo todo. Ele faz, a cada elenco ele passa e fala de alguém desse jeito e tal. Expõe alguém. Mas para o Felipe Luiz, que é um cara muito tranquilo e equilibrado e ponderado fazer, eu acho que a coisa tinha chegado num nível insuportável. Mas eu acho que a declaração dele foi uma declaração de um técnico jovem ainda que está aprendendo a lidar com esse tipo de situação interna. Hoje em dia, os jogadores de futebol... todo mundo fala, ataca, ganha muito, tem que correr, tem que fazer... São seres humanos. E uma das questões mais importantes hoje dentro do mundo do futebol, se a gente conversar com as pessoas que trabalham dentro dos clubes, é a questão da saúde mental. Muitos deles acabam sendo obrigados a recorrer a remédios de tarja preta para controlar a ansiedade, controlar a depressão. Tem casos de até suicídio em jogadores de futebol, não são muitos, mas tem. Jogadores que acabam a carreira mais cedo em função disso. E esse tipo de exposição é muito grave. Eu acho que ele passou do ponto. Mas você acha que foi a última tentativa? Você acha que ele não... Porque assim, é óbvio que o Felipe Luiz falou e falou muito com o Pedro. E ele mesmo disse que falou, que conversou. Então, assim, eu acho que... A minha impressão é essa. Foi uma última cartada. A última cartada. Eu vou ver se eu recupero esse cara. E logo depois do desdobramento da situação do Pedro postar, e aí depois teve o Felipe Luiz reclamar de que ele não tinha pedido desculpa e tudo mais... Ali naquele ponto, pra mim, o Pedro tinha que chegar e falar logo olho no olho, sabe? Chegar no centro de treinamento, lá no Ninho do Urubu, falar, cara, não gostei disso, disso, mas eu entendo o seu ponto, realmente estava dando migué mesmo no treino, estava treinando mal pra caramba, o GPS aí já mostrou, e agora a minha função como profissional... E aí foi o que o Felipe Luiz falou. O que nós dois temos que fazer eu tenho que comandar melhor e o Pedro tem que treinar melhor para os dois servirem ao Flamengo. Então acho que era esse o ponto do Pedro... Conversar, olho no olho com o Felipe Luiz, acabou, já já entendi e tudo mais, agora eu tenho que dar 100% no treinamento e mostrar no campo. Eu só tenho, o único cuidado que eu tomo é em relação ao campo que o Eugênio levantou, que eu acho importante até, inclusive, essa discussão. Que eu tô colocando não é só Flamengo. Não, exatamente. E outra coisa, não é só o centroavante. Às vezes o goleiro, você quer o goleiro que sai jogando com os pés e só depois que defende. Então, obviamente não é a mesma situação. Era um goleiro que sai jogando com os pés. Exato, mas obviamente não é a mesma situação. Também. Mas teve o Gabriel Jesus em 2018 na Copa do Mundo. É verdade. Em 2025. Galera, tô feliz pra caramba. Se você também tá feliz, comente aqui. Lógico, né? Você deve estar feliz. Se você é rubro-negro, sim. Agora, se você é tricolor, deve estar chorando, né? Cara, presta atenção.
No canal Marcos Fla, nosso canal 2, eu vou trazer aqui para vocês a segunda parte do programa, tá? Então, inscreva-se lá no canal 2, canal Marcos Fla, beleza? Muito obrigado a todos. Cara, eu tenho aqui os números do jogo, deixa eu trazer aqui para vocês bem rapidinho, cara, porque eu estou muito ansioso também, né, para gravar a entrevista coletiva do Felipe Luiz. Cara, vamos lá, ó, posse de bola 61 do Flamengo contra 39, total de passes 640 contra 330, passes certos 89% para o Flamengo, 79% para o Fluminense, passes errados 73-69, finalizações 9-6, no gol 3-1, Fluminense finalizou uma vez só no gol, tá? Então o Flamengo foi um pouco superior, né? O mais importante hoje, cara, não foi que o Flamengo amassou o Fluminense. Não, nada disso. O mais importante foi os 3 pontos, né? Para não deixar o Cruzeiro desgarrar. Bem dito isso, escanteios, hein? 8-3 escanteios. Tá, beleza. Isso aqui já foi o suficiente. Agora eu vou trazer aqui para vocês o ranking de atuação com as notas aí dos jogadores, tá? Pedro decide o clássico e é o melhor em Vitória. Teve lei do ex, hein, cara? Eu comentando aqui com minha esposa durante o jogo, né? O Pedro vai entrar e ele vai fazer. Eu tenho fé. Graças a Deus deu tudo certo. Ó, o Rossi teve uma nota de 7.5, já o Varela teve uma nota de 6.7, o Danilo 7.3, jogou muito bem. Léo Ortiz 7.9, Léo Pereira 6.0, Alan jogou bem também. Fiquei com medo do Alan levar o segundo amarelo, hein, cara, mas ele jogou muito bem. 7.3. O Jorginho 6.5, Arrascaeta 5.3, Pedro 9.2, entrou e resolveu, né, cara? Lei do ex não falha, né? É incrível. Luiz Araújo 6.8, Wallace Ian 6.5, Matheus Gonçalves 6.3, Everton Cebolinha 4.6, Juninho 5.4 e Felipe Luiz 5.5. Muito bem, muito bem. Eu vou trazer aqui mais vídeos depois para vocês e eu espero que vocês se inscrevam no canal 2, o canal Marcos Fla. Vou trazer a segunda parte do Linha de Passe para vocês. Valeu, galera. Tamo juntos. Saudações rubro-negras. Sou feliz pra caramba. Fui.